matérias, que essas indústrias de matérias-primas, elas terão que ser instaladas onde haja matérias-primas. Energia, petróleo, gás, eletricidade, o mesmo exemplo, elas serão instalados onde houver esse petróleo, esse gás, essa eletricidade. Tecnologia, parques tecnológicos, universidades, centros de pesquisa e desenvolvimento. Mão de obra pouco qualificada, baixa remuneração, muito qualificada, alta remuneração, que é uma característica do próprio modo de produção com o qual nós vivenciamos, que é o modo de produção capitalista. Mercado consumidor, relacionado à quantidade de pessoas e disponibilidade de renda, a lei da oferta e da procura. Se eu tenho uma oferta grande, os preços cairão. Se eu tenho uma procura grande e poucos produtos, os preços aumentarão. Logística, disponibilidade e custos de transportes e armazenagem. Se essa logística for de difícil acesso, os valores dos produtos também sofrerão um aumento, uma majoração. Complementaridade, proximidade de indústrias afins, incentivos fiscais, redução ou isenção de impostos concedidas pelo Estado. Ok, passemos para o próximo item, a desconcentração da atividade industrial, que é uma saída de indústrias dos grandes centros econômicos tradicionais, onde os custos de produção sejam menores, devido principalmente possibilidade de pagamento de salários mais baixos, preços dos terrenos mais baixos, onde a infraestrutura não esteja saturada, onde haja grande descongestionamento e facilidade em obter matérias-primas. No Brasil, alunos, um fato interessante, essa descentralização ocorre principalmente com empresas saindo dos grandes centros para o interior dos seus estados e de outras regiões, como a região Nordeste. Um exemplo, até o começo do ano 2000, nós tínhamos uma concentração muito grande de indústrias em São Paulo, que é a capital econômica do nosso país. Após esse ano 2000, em 2010, em 2015, nós tivemos um deslocamento. Então, nós temos as grandes indústrias, na verdade, estão saindo desses grandes centros e se deslocando para essas áreas interioranas, tentando, de certa forma, ocasionar esse processo de descentralização econômico que acontece em algumas partes do nosso país. Depois nós temos uma distribuição espacial da indústria em 2002, como vocês podem observar, na região de São Paulo, Rio de Janeiro, nós temos uma concentração muito grande de empresas, que são justamente esses pontos aqui que eu estou assinalando para vocês. São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nós temos uma concentração intensa dessas indústrias, ok? Ainda, alunos, nós temos também alguns outros pontos que eu não mencionarei para vocês. Um dado que eu já citei para vocês na nossa primeira aula, que refere-se à globalização, ou seja, favorece também para que nós tenhamos uma ampliação do mercado, que está diretamente ligado em todas as partes. Então, suponhamos que eu tenho um dano que aconteça na Ásia, na China, no Japão, refletirá de forma direta na economia do Brasil e assim sucessivamente. Essa é uma característica da globalização. Depois nós temos principais fluxos de peças entre filiais da Toyota no ano de 2004. Como vocês podem observar, a Toyota, nós temos a ilha de Taiwan, que é responsável por um grande fluxo de migração dessas peças da Toyota, e relacionada a estaliorismo, fordismo e toyotismo just in time, não mencionarei agora, que não faz parte da nossa aula a ser abordada por enquanto. Ok, alunos? Bom, ainda relacionado agora à atividade que eu passei para vocês, vocês observarão a industrialização e seus efeitos. Como vocês receberão esse texto, vocês lerão e perceberão que está discutindo a todo momento
por essas características desse processo industrial, que nesse terceiro parágrafo já exemplifica, já conceitua esse termo de industrialização, como sendo um processo de transformações de matérias-primas em mercadorias ou bens de produção, e por meio do trabalho, do emprego, de equipamentos e do investimento de capital. E, obviamente, o crescimento da atividade industrial aumentou a demanda por matérias-primas e mais recursos naturais. Por isso, o ser humano passou a explorar ainda mais a natureza e sobre ela o espaço em geral, a realizar cada vez mais intervenções e impactos. Como eu já disse para vocês, necessário se faz que nós fiquemos atentos, pois o mundo em si precisa cada vez mais passar por um processo industrial, mas desde que seja um processo industrial que respeite o meio ambiente. Ou seja, nós temos que encontrar um desenvolvimento sustentável. Um desenvolvimento sustentável significa o quê, alunos? Significa que nós tenhamos uma industrialização concentrada, mas respeitando as questões ambientais que nós somos conhecedores, ok? Discute-se também a evolução da atividade industrial, e há aqui as características que eu mencionei no slide para vocês: a fase artesanal, a fase manufatureira, a fase maquinofatureira ou industrial, que eu mencionei para vocês, e a fase pós-industrial, que seria aquela em que as indústrias deixam de desempenhar um papel central no cerne da sociedade em uma etapa recente. A principal característica neste caso é o deslocamento do emprego para o setor terciário, comércio e serviços, em um fenômeno que os economistas chamam de terceirização da economia. Então, essa terceirização da economia seria justamente esse deslocamento de emprego para o setor terciário, e comércios e serviços. Também é um elemento que vocês lerão, e se tiverem dúvida, por favor, me consultem, está no horário da aula. E após, alunos, o que vocês farão? Vocês lerão esse texto que eu disponibilizei para vocês aqui no grupo, e vocês, no caderno de vocês, conceituarão o termo industrialização. Quando eu pedir o conceito, alunos, vocês lerão e escreverão com as palavras de vocês no caderno de vocês o que vocês entenderam por esse termo industrialização. Fácil, não é mesmo? Muito fácil, na verdade. Façam essa atividade no caderno de vocês, tirem uma foto e me enviem até às 17h20 da aula de hoje. Ok, alunos? Quaisquer dúvidas, só me consultarem agora no horário da aula. Um abraço e eu espero vê-los o mais rápido possível. Tchau, tchau, alunos.